Bom, é um prazer retornar ao GTS. Estamos aqui mais uma vez para conversar sobre um tema novo, né? Tão novo que até o nome ia saindo errado. Quase que ao invés de dizer o sangramento do coração, eu mandei para o Adriano o sangramento da lareira, né? Era Hurt com H. Acho que ainda bem que foi o próprio Adriano que trocou. Depois, não tem um H não. Escrevi errado, eu fui ver que o Hurt com H é a lareira, né? Então nada a ver a lareira com o coração. É um tema bem novo e acho que muita gente ainda tem dúvida, embora alguns pareçam que já dominam o assunto. Diante de uma notícia que eu tive essa semana, que terminamos a apresentação com ela, foi o que incentivou para trazer, permanecer com essa ideia para trazer para vocês. Eu estava palestrando no Seguinfo no mês passado, quando isso apareceu na mídia, eu tive que mudar lá para começar a conversar sobre isso. E muita coisa foi dita a respeito, por isso que metade da nossa conversa, a nossa palestra aqui é de desmistificar o que estão dizendo de errado, depois compreender tecnicamente e depois a gente mostra o que tem na área. Em 40 minutos, prometo, já cortei aí alguns slides, para ver se a gente consegue dessa vez manter o tempo. Eu sou Ricardo Kleber, sou professor do IFRN, como o professor Adriano falou, e coordena um projeto de extensão chamado Academia do Hacker Ético, Hacking com Responsabilidade, tentando disseminar a cultura da segurança da informação e popularizar técnicas de computação forense. Isso aí é o foco. Tá? Lá no IF eu dou aulas de segurança de redes e perícia forense computacional, então a gente está lidando com isso todo dia. Quando surge alguma coisa nova, a gente já fica de olho para trazer para conversar. Eu acho que o GTS é o melhor lugar para a gente conversar sobre isso, porque aqui a gente fala, recebe e termina no networking ou, depois das palestras, aprendendo um pouco mais. E esse é o meu objetivo aqui. Bom, antes de começar a falar tecnicamente, dissecar o Heartbleed, primeiro vamos falar sobre a data em que ele apareceu. Uma vulnerabilidade tão grave, mas tão grave que os primeiros descobridores não tiveram coragem de denunciar, correram para ajeitar a casa, e o pouco que foi sendo vazado, todos só se preocupavam em cobrir os rombos, né, até se tornar público. Então, a primeira coisa, ao contrário do que dizem por aí, o DH de Heartbleed não foi 7 de abril, como foi anunciado. 7 de abril ele foi popularizado ou divulgado publicamente. Isso aí data de 21 de março de 2014, ou seja, 17 dias antes da divulgação, quando engenheiros do Google, especificamente o Neil Mita, descobriu essa vulnerabilidade, apresentou ao grupo de segurança, e esses dois caras aqui, esses dois caras que estão aí, construíram rapidamente um fix e aplicaram nos servidores do Google. No mesmo dia, a equipe só saiu do trabalho, esses três só saíram de lá quando corrigiram todos os servidores do Google com essa vulnerabilidade. 10 dias foi o tempo em que se saiba, ou que tenha sido divulgado em algum local público, somente o Google tinha conhecimento do que era isso, da gravidade, por ter descoberto e resolveu isso internamente. Mas, claro, um assunto desse naipe, com pessoas de segurança, naturalmente, no mínimo num cafezinho ali, vaza, né? E foi isso que aconteceu 10 dias depois, quando algumas pessoas da Cloudflare, acho que é isso, se não for é parecido, é isso, né? Muito obrigado. E em conversas informais descobriram também a gravidade do problema. Fizeram a mesma coisa que o Google, criaram o próprio patch para a sua solução, corrigiram internamente e mantiveram o segredo
da população ou de quem tinha serviços vulneráveis, até mesmo das grandes empresas, parceiros e por aí vai. Isso aí tinha 10 dias que tinha sido descoberto. 1º de abril, a data ótima, né? Foi quando a mentira, que não era mentira, uma brincadeira de mau gosto, veio à tona de fato. O Google, finalmente, apresentou à equipe de desenvolvedores ou pesquisadores do OpenSSL a falha, oficialmente, e fez a cortesia também de apresentar o patch de sugestão de correção. Já tinham passado aí 11 dias olhando todos os tipos de problemas que podia gerar, sabia da gravidade da situação e apresentaram à equipe do OpenSSL o detalhamento do problema e criação do fix. Tanto que, quando isso foi divulgado em 7 de abril, o agradecimento, claro, oficial do grupo openssl.org foi para o Newmita e a equipe do Google que alertou eles para isso aí. O OpenSSL, claro, naturalmente queria naquele momento não só corrigir, mas dizer para todas as pessoas que utilizavam aquela solução que havia um problema e aplicasse o patch automaticamente. Mas de tão grave que era, não fizeram isso de imediato. Não só, eles guardaram, fizeram reuniões internas e se prepararam para divulgar isso de uma forma que chegasse o mais rápido possível a conhecimento de quem tinha serviços críticos, depois chegasse ao resto da população e, consequentemente, pessoas que podiam explorar essa vulnerabilidade. Então, entre 1 e 7 de abril, o que ocorreu foi muito ruído de bastidor. Tá? A OpenSSL, por ser parceira e também por ter na Red Hat a distribuição Linux que mais servidores oficialmente, que oficialmente utilizavam ou utilizam o OpenSSL, divulgados, correu e foi falar inicialmente a Red Hat, que providenciou imediatamente a correção do problema. Facebook foi avisado também, a Akamai e outras grandes empresas. E aí, por algum motivo que não é do meu conhecimento, nem foi divulgado publicamente, outras grandes empresas também, como Yahoo, Amazon e algumas outras aí, não foram igualmente avisadas nesse período. Tomaram conhecimento junto com os outros maridos traídos, né? As outras pessoas que tomaram conhecimento quando seu serviço está vulnerável. Então, na mesma hora em que um usuário final podia entrar num site e verificar, olha, o Yahoo está furado, né? O Yahoo tomou conhecimento quase no mesmo tempo. Por quê? Não sei, estou só dissecando. Dia 2 de abril ainda, isso aqui é importante, porque muita gente pode perguntar, e cadê a Codenomicon? Muita gente falou que foram eles que descobriram. Ao que tudo indica, de fato, por alguma sorte do destino ou vazamento parcial de informações, eles redescobriram o problema dia 2 de abril, quando não era público ainda. Só que eles, ao invés de fazer o que os outros fizeram, de guardar e tentar corrigir automaticamente, tomaram 2 atitudes aí. A primeira foi batizar o bicho. Né? Heartbleed foi batizado por essa empresa, até então desconhecida para a maioria das pessoas, inclusive para mim, Codenomicon, batizou o Heartbleed e comprou o domínio. E aí foi até, por ser uma empresa finlandesa, foi até a instituição máxima ligada à segurança da informação na Finlândia, o Centro Nacional de Cibersegurança, e avisou. E aí o NCS-CFI avisou o CERT em seguida. Isso data de 2 de abril, quando finalmente nós, humanos, meros mortais, e aquelas pobres empresas sem amigos legais que avisam do problema, tomamos conhecimento através de uma nota oficial do OpenSSL, explicando o problema, agradecendo ao Google, pedindo desculpa, explicando como é que corrige. A Cloudflare colocou em seu blog um artigo explicando também como é que era o problema e o grau de vulnerabilidade ou a extensão desse problema. E o Newmita escreveu um tweet. O cara que descobriu de fato, ele só fez um tweet, né? Eu sou o pai. E a Codenomicon fez o alarde, por ela ter redescoberto, ninguém quis fazer nada, quando ela jogou no site e mandou junto o fix que ela fez, já que ela não teve acesso ao primeiro fix feito pelo Google,
para que quem quisesse resolver o problema. De uma das formas, ou desabilitando a funcionalidade Heartbeat, que a gente vai já falar, ou então aplicando, que já estava disponível a partir do dia 7 de abril, a correção ou a atualização do pacote. Ok, a gente começou de trás para frente. Não sei se tem alguém, não vou nem perguntar, porque eu fico encabulado, que não ouviu falar ainda o que é Heartbleed, pelo menos, né? Muita gente ouviu falar. Eu diria que ouvir falar e se preocupar é um bom passo. Quem é da área de segurança tem a obrigação de ouvir falar, entender e imediatamente tentar explicar para a maior quantidade possível de pessoas como é que deve fazer. Eu, por exemplo, recebi uns 3 twitters bem legais assim, e bem explicativos. O professor Adriano tweetou umas 3 vezes. Pessoal, atualize, não foi isso, Adriano? Atualize, o negócio não é brincadeira, não. E não é mesmo, não. Agora, muita gente também, por isso que eu vou, antes de explicar a parte técnica, partir para as aberrações que vimos por aí, muita gente optou por, sem entender direito, disse, vou sair na frente, vou escrever qualquer coisa aqui para dizer que eu sou entendido da área de informática e de segurança. Que aí foi o que aconteceu. Vou começar com esse aqui, que foi o pior. Um site dos nossos irmãos portugueses aí, é o espanhol, o pessoal do IETF, né? Não tem nenhum português não, né? Espanhol? É, né? Isso. Olha só. Heartbleed, 2 dias depois já, viu? O vírus que pode saber sua palavra passe. Eu não sei se lá chama palavra passe, mas isso aqui é a senha, né? Software malicioso que se instala em sistemas de código aberto. Capaz de descobrir o conteúdo de um servidor com dados armazenados. E ainda falou, botou culpa nos outros ainda. A Foxconn demonstra a invasão aos servidores do Yahoo. Ainda bota os outros na jogada. Então tem, por questão de esclarecimento, a gente tem que começar por aqui. Primeira coisa importante, vamos começar com o que o Heartbleed não é. Que fique bem claro. Não é vírus. Tá? Embora muita gente ainda continue divulgando. Aqui eu tenho uma notícia já do dia 9 ainda. IG, vírus conhecido como Heartbleed Bug. Bom, de bug ele acertou, mas o vírus não. O PSSL é um popular acervo de criptografia. Os caras traduziram aí biblioteca para acervo. Geralmente a biblioteca tem aquele acervo de livro, né? Em vez de dizer a biblioteca SSL, olha, o OpenSSL é um acervo de criptografia. Se uma organização emprega o OpenSSL, olha só, os usuários veem um ícone de cadeado no seu navegador, embora isso também possa ser usado por produtos rivais. Bom, eu acho que ele quis dizer alguma coisa aí para dizer, eu vou falar aquela frase de efeito para os caras dizer, rapaz, o negócio é difícil. Se foi isso, a intenção ficou legal, mas eu não entendi nada o que ele quis dizer aí, né? Bom, vamos se concentrar só aqui em cima. Ao contrário do que foi dito aqui, Heartbleed não é vírus. Mais um aí, para a gente não falar só do Brasil. Heartbleed vírus, tá? Ainda diz, mude suas senhas primeiro, né? Dia 16 de abril. Bom, não é vírus, a gente já sabe. Segundo, não é um problema do cliente. Embora, a partir de ataques usando o Heartbleed, em sites afetados, pode-se descobrir senhas dos usuários daquele site armazenadas temporariamente na memória. Mas não quer dizer que trocando a senha resolva. É parte da solução. Que pode ter, o maior problema é, de fato, do lado servidor, e não de quem acessa aquele serviço. E aí os caras estão melhorando. 13 dias depois, não, está aqui vírus, não melhorou ainda. Mas pelo menos ele descobriu que, se mudar a senha, não elimina o risco. Está quase, né? 13 dias, não é possível que os caras não descubram que danado é o Heartbleed. CBS aqui, né? Aí eu achei legal isso aqui, os caras vão fazer um app para o Android. Explicando direitinho no app, você não sabe o que é, baixa o app e olha o que é o Heartbleed. Aí os caras colocam.
Heartbleed é uma série de vírus que roubam todas as suas informações pessoais. Fantástico, né? O cara tem o trabalho, ainda bem que é de graça, imagina se isso fosse pago. Né? Baixar um app para dizer que é uma colônia de vírus que vai detonar o seu computador e derrubar seu firewall pessoal e antivírus, aí vai. Tem outras besteiras aqui, só traduzir isso aí, tá bom. Então, definitivamente, beleza, vamos começar. Resolvido, Heartbleed não é vírus. Viu como eu disse que ia passar rápido? Vamos lá para os portugueses novamente, tá bom? Só mais esse, prometo. Bom, os dados supostamente estavam seguros através do protocolo SSL. Ok. Só que foi descoberta uma vulnerabilidade grave nesse protocolo. Não. O protocolo SSL, está muito bem, obrigado, não tem vulnerabilidade no protocolo. Existem vários ataques ao protocolo, independente da implementação. Inclusive, coincidentemente, hoje de manhã, quando eu me cadastrei no IETF, agora eu sou membro do IETF, estava olhando as discussões da lista, tem uma lista lá que é exatamente sobre segurança do TLS, TLS Security. E eu fui ver, olha que coincidência, 2 dias antes de descobrir o Heartbleed, os caras estavam discutindo na lista do IETF, de segurança TLS, sobre um ataque contra o DLS e TLS, que conseguia, no momento em que havia a desencriptação dos dados, aplicar um ataque. Era muito parecido, mas não tem nada a ver com o Heartbleed. Mas tem gente pensando, ou seja, o próprio protocolo também sofre ataques, mas não é um ataque ao protocolo SSL. TI especialistas, espero que não tenha ninguém aqui desse site, né? Especialistas de TI esclarecendo. Uma falha no protocolo de segurança de criptografia SSL, né, descoberta uma vulnerabilidade importante no SSL. Não é uma falha no SSL. Outras implementações vão muito bem, obrigado, até que alguém ou a NSA descubra e nos diga o contrário. Heartbleed não é uma falha no protocolo SSL. Para não ficar fazendo 4 slides de cada coisa que andam fazendo por aí, eu resumi o que não é em mais um slide aqui para a gente começar a conversar. Eu já estou em 17 aqui. Vamos lá. Não é vírus, não é vulnerabilidade do SSL, não é um bug que afeta somente servidores web. Tá? Somente. Não é um exploit para acesso remoto a servidores, não se invade uma máquina e compromete os dados que estão lá no disco rígido por Heartbleed. Não possibilita diretamente ataques man in the middle, tá? De interceptação passiva ou ativa que seja. Você pode utilizar como uma fonte de descoberta de informações confidenciais que podem ser utilizadas numa segunda fase de ataque. Não é uma falha de autenticação, não é um método de autenticação, não é um backdoor da NSA. O cara que desenvolveu, que depois veio a público, disse, pessoal, tudo bem, podia alguém ter inserido, tudo bem, esse alguém foi eu. Não trabalha para a NSA, foi sem querer, então já foi descartado, eu falo já sobre esse cara. Não é um keylogger, né, um KL proxy, não é, que fica lá capturando coisas que você está digitando. E não é uma falha do tipo buffer overflow. Desses aqui, o que mais bateu na trave foi isso aqui. Ele é próximo, muito parecido com o buffer overflow. Ele se baseia na fragilidade de uso de buffer, mas não é overflow, a gente vai já mostrar a diferença. O Heartbleed, então, para quem ainda não sabe, é uma vulnerabilidade em algumas versões do OpenSSL, que é uma das implementações do protocolo SSL. Bastante usada porque é de graça. Né? Inclusive, foi muito bom isso ter acontecido, no bom sentido. Vou mudar aí a afirmação, que fica feio dizer isso, mas foi importante que isso acontecesse para mostrar a fragilidade e o pouco apoio que soluções críticas baseadas em software livre vêm tendo. Aquela ânsia do software livre de vários colaboradores para desenvolver uma coisa de qualidade, cada vez menos pessoas querem colaborar, mas todo mundo quer usar. Tem muita gente usando o software livre sem contribuir com nada, mesmo podendo. E foi interessante isso, porque no final disseram, olha, se tivesse mais gente aqui ajudando a validar o código, talvez isso não aparecesse. E aí muitas empresas, depois do Heartbleed, tomaram essa consciência, né? E passaram a colaborar voluntariamente para ajudar
não só no OpenSSL, o projeto OpenSSL, como outros projetos aí. Então, vamos lá, finalmente, dissecando o Heartbleed. Vou começar agora, começa contado agora, tá certo? Vamos começar falando do nome, Heartbleed. Por que Heartbleed? Ele começa do Heartbeat. Eu me lembro que antes de se falar disso aí, nesse contexto, na utilização de ferramentas de gerenciamento de rede, já existia um protocolo ou um serviçozinho chamado Heartbeat. Que a ideia era simplesmente que uma máquina soubesse se a outra estava respondendo. Muito tempo sem conversa, ele enviava. Ei, você está aí? Estou. Se você quiser fazer um protocolo Heartbeat simplesinho, você programa um script aí de ping, por exemplo. Manda isso em IP request, recebe um response, Heartbeat, batida do coração. Tum, tum. Tum, tum. É isso aí, o Heartbeat. E isso foi sugerido como um módulo para auxiliar o protocolo TLS. Então, o que é o Heartbeat? Ele é uma extensão para o TLS, foi sugerido em draft e formatado na RFC 6520, que serve tanto para dados transportados usando TLS como DTLS. Mais usado no TLS, geralmente não se usa o DTLS, a grande maioria utiliza o TLS. Em fevereiro de 2012, por esse cara que foi lá e disse, fui eu, e não sou da NSA. Né? Ele é desenvolvedor do OpenSSL, sempre melhorando o código, o Robin Segelman, uma coisa parecida com isso, o cara é alemão, e ele foi e criou essa extensão, publicou o draft, até pelo tempo de casa ele virou RFC, entregou para alguém validar. Esse cara não apareceu a foto, eu procurei bastante, eu encontrei um bocado de homônimo, mas não encontrei ele. Dr. Stephen Hanson. Tá? Esse cara é o validador. Então, ele foi parceiro no erro. Porque se você erra, tem um validador exatamente para isso. Você, na ânsia, desenvolve um código, o validador vai lá, ele revisa, corrige e valida. O fato foi que passou pelo desenvolvedor e passou pelo revisor e validador e ninguém descobriu uma pequena falha que gerou esse problema catastrófico mesmo, né? De dimensões aí mundiais. Explicando mais uma vez o que é o Heartbeat, é simples como um ICMP Request Response, mas só que adicionado de alguns campos, que a gente vai conversar sobre eles agora, é enviado não só um código de request e um código de response, mas também um payload para confirmar que a informação chegou até o destino e recebeu ela novamente, semelhante, por exemplo, a um ACK de uma requisição, quando você manda uma conexão TCP, você manda um SYN, recebe um ACK com um códigozinho lá, você tem ali 32 bits para receber o ACK mais um. Mais ou menos por aí, mas a ideia era do Heartbeat. Eu botei aqui didático, desculpe, porque eu vou usar esse material na Campus Party também. É uma coisa do tipo assim, o servidor, você está vivo, me manda string X. Né? Aí o servidor, cliente, eu estou vivo sim, aí vai string X. Só para ilustrar aí. Né? E já que é o Heartbeat, né, meu amor, você gosta de mim, manda um beijo. Aí ele manda um beijo de volta. Pronto. É mais ou menos... Como é? Por isso que é o coração, a batida do coração, né? Seu coração está em sintonia com o meu? Sim. Gente, qual era a ideia aqui? Ora, você levanta uma conexão encriptada, está lá o TLS funcionando, tem dados passando, então, naturalmente, os dois lados sabem que está havendo transmissão. Por um determinado momento, não há troca de dados. Será que caiu? Será que não caiu? Eu tenho que restabelecer a conexão? Quem é que vai ser responsável por isso? Então, ao invés dos dois lados ficarem verificando se suas conexões estão ativas, a ideia do Heartbeat é que sempre que um desconfiar por falta de dados que o outro lado desconectou, ele envia um Heartbeat request dizendo, me mande essa string aqui. O problema é que ele não manda só essa solicitação, ele manda junto. Essa string tem um tamanho tal. É isso que a gente vai conversar, a mostrar agora. Está aqui, ó, estabeleci um canal, tá? TLS ou DTLS, cliente e servidor estão autenticados, trocaram suas chaves, está tudo direitinho aí. Dentro desse canal, no Heartbeat,
Aqui eu ia fazer uma animação, mas como eu fiz o PDF, já ficou direto. A ideia é que aqui, ó, nessas cinco caixinhas aqui, não tivesse nada ou tivesse uma outra informação. O fato é que o cliente, ou o software cliente Heartbeat, mandou um Heartbeat Request com esse conteúdo, hello, e disse, ele tem 5 letras, ou 5 espaçozinhos aqui. O que é que o outro lado deveria fazer? Alocar 5 espaços, escrever a palavra hello e mandar esses 5 espaços de volta, com o conteúdo que estava lá. Chegou aqui a mesma resposta, Heartbeat ok. Isso é o que deveria acontecer. O que é que os caras descobriram, o que foi que ficou faltando, que gerou esse novo problema? Na estrutura da mensagem de Heartbeat, tem um campo, aquele campo que tinha 5 lá, tamanho do payload. Veja que não há nenhum tratamento aqui na estrutura. Só dizendo, me mande esse payload com esse tamanho. Por sua vez, a estrutura do SSL que transporta também, sem nenhuma crítica, só faz pegar e dizer, olha, o tamanho que ele pedir, manda de volta. E de volta, o que é que ele manda? O conteúdo da memória, o que tiver lá dentro, do tamanho que ele pediu. Esse P1 aqui, ó, é o tamanho que ele informou. Acabou. O que é que ficou faltando ali? Eu sei que sobrou confiança. Os dois, né, acreditam que o outro sabe contar, né? Me mande 3 letras em 3 campos, né? Então, é uma coisa mais ou menos desse tipo. O problema que deu errado, a gente pode dizer que, resumindo, Heartbeat é um problema de validação da variável de comprimento. Acabou. No campo da variável de comprimento, o que eu escrever aqui era para ser verificado se correspondia à quantidade de campos que eu estava levando no payload para ser comprovado do outro lado. Se isso não for feito, quando chegar aqui, ele vai reservar o espaço para escrever o hello, escreve por cima, quando for mandar de volta, ele vai mandar a quantidade que está aqui. Esse aqui foi sobrescrito, mas a quantidade que ainda existe até completar o valor do payload, ele vai pegar, teoricamente, o lixo que tiver na memória. E o que é esse lixo num servidor que está trabalhando o tempo todo com a autenticação? Informações que podem ser críticas. E se ele, de uma vez, da primeira vez, não pegar toda a informação crítica, pegar uma parte da senha, por exemplo, basta ficar fazendo isso várias vezes. Então, você mandando, por exemplo, 1 byte, ou isso aqui zerado, e um tamanho máximo suportado pela estrutura que foi determinada no Heartbeat, várias vezes, o que você vai receber aqui? Sem sobrescrever o conteúdo da memória que estava lá, no tamanho que eu informar no meu payload. E foi exatamente isso que aconteceu. Fazendo uma ilustração aí, eu peço hello, ao invés de 5, digo, me dê 15 quadradinhos aí. Vem os 5 lá que foram sobrescritos, mas, em seguida, os outros 10 que estavam lá, que poderiam ser informações críticas, poderiam. E geralmente são, se não for, basta repetir isso várias vezes, deixa um script, as ferramentas prontas que já estão disponíveis, pegar o conteúdo da memória em blocos de quanto? 64K. Foi o tamanho limite do tamanho da variável, do tipo de variável que foi utilizada pelo desenvolvedor. E daqui, para fazer um ataque, bastava agora, que é o que foi feito, ficar mandando requisições do cliente para o servidor, com conteúdo ou 0, ou 1 byte que seja, com tamanho de 64K, e ficar recebendo isso, interpretando, processando e vendo o que isso significava. Que geralmente são senhas e informações de usuários que estão na memória, depois do processo da abertura da criptografia, já que o TLS já fez o papel dele. Isso é feito aqui, na memória do lado do servidor. Já foi aberto o túnel do outro lado. Isso é o Heartbeat. Tá? Foi feito um CVE para ele, apontado como vulnerabilidade crítica da biblioteca OpenSSL, da estante, não foi que ele colocou? Da biblioteca. A extensão citada, que foi feita pelo desenvolvedor, e como ele não é um buffer overflow, já que o overflow ele presume que você vai injetar tráfego a mais, também por uma variável não dimensionada, para acessar pontos críticos e executar comandos arbitrários no lado do servidor, aqui ninguém está querendo executar nada, só quer
capturar o vazamento da memória ou o conteúdo de memória que foi especificado e não foi sobreposto com a solicitação. Isso foi chamado de buffer overread. E foi criado um código específico para ele nesse dicionário de fragilidades, o CWE, com o código 126. Então, agora, buffer overread, CWE 126, erro de validação de variável de comprimento. Tecnicamente, isso é o Heartbleed. Está aí o endereço para a especificação desse problema, é bem curto, ele só explica como é que funciona. E, depois que isso aconteceu, o que foi feito? Um dos caras que ganhou muita popularidade foi esse Filippo.io, pegou o código, botou no script, criou uma página e divulgou. Verifique se o site está vulnerável. Você colocava o site, ele verificava e retornava. Ficou tão conhecido isso, mais até do que os caras do Codinome.com que criaram o domínio heartbleed.com, e os caras ficaram usando mais isso aqui do que o próprio domínio, que remetia ao nome que eles batizaram. Que aí todo mundo passou a tirar screenshot de sites que estavam vulneráveis e botar, olha, né? Aquelas empresas que não tinham amigos lá atrás, que não foram avisados a tempo, apareceram screenshots no mundo todo assim, ó. Um pessoal assim bem, né? Que não tem amigo. FBI.gov, Yahoo.com, vulneráveis. Vulneráveis por quê? Porque usavam a versão do OpenSSL que estava com o Heartbleed furado. Portanto, estava vazando, por isso, o Heartbleed. Do FBI, está indo embora. Bom, como é que eu verifico isso? Se eu não quiser usar o site, começaram a surgir vários scripts prontos, eu deixei aí no material, se vocês quiserem verificar. Alguns bem conhecidos ou com ferramentas de análise já utilizadas em pentest, de análise de intrusão, análise de vulnerabilidade. Por exemplo, o Nmap, que ele foi turbinado há algum tempo atrás com o NSE, os scripts adicionais em Lua para o Nmap, tornou-se de um port scan de vulnerabilidades, né? Então, nesse linkzinho aqui, eu tenho o script. Ih, rapaz. Olha aí, o que é isso? Sim ou não? Diga aí. Deve ser um JavaScript daquele KL não sei o que aqui. Agora não? Espera aí que eu estou de costa. Se usar esses sistemas assim muito modernos, não. Tá? Então, baixou o NSE, simples assim, o Nmap usando script SSL Heartbleed, e o alvo dá um resultado desse tipo aqui, ó. Se o sistema está vulnerável ou não. Faz um port scan aí de quebra, né, para dar uma olhadinha como é que está a situação lá, e diz que está vulnerável ou não. Você fez um port scan na minha máquina, não, estava só olhando se estava vulnerável. Para quê? Para lhe avisar. Vários scripts também, quem quiser olhar aí, ó, o que ele deve fazer? Faça seu script para verificar o Heartbleed. O que ele tem que fazer? Dá uma olhadinha na RFC, simula um cliente e envia um string pequena, um byte, por exemplo, e pede 64K que está lá. Muita gente fez isso, eu botei só alguns aqui, esse foi o primeiro que eu testei. Eu instalei o OpenSSL num servidor, uma máquina virtual, e testei na minha máquina. Só para verificar se estão vulneráveis e jogar a porção de memória de volta. Também quem gosta de os scans de vulnerabilidade, o Nessus e o seu complemento, a sua continuação no mundo GPL, aí, o OpenVAS, aqui também tem uma assinatura para o Nessus do Heartbleed, para quem quiser baixar, turbinar aí. Acho que naquele update do próprio OpenVAS já está fazendo. Isso aqui foi 2, 3 dias depois. Acho que basta atualizar a base do OpenVAS e usar o Greenbone lá para via OpenVAS, verificar se uma rede está vulnerável. Se não quiser baixar script, faz de uma forma mais fácil. Metasploit tinha que ter, claro, né? Metasploit tem logo dois. Todos dois nessa categoria aqui de auxiliar, ou seja, não são ataques, apesar de que esse segundo é quase um ataque. Ele tem o scanner, o módulozinho que você só faz dizer o alvo, ele verifica e diz de volta. O que ele faz? Vê só a versão do OpenSSL, e diz se pode estar vulnerável ou não. Eu falo já sobre as versões
afetadas. E esse outro, que é esse aqui, o OpenSSL Heartbleed, que esse aqui, de fato, ele traz de volta, ó, o trecho de memória que foi capturado, que licou, né? Que vazou. Então, ele faz, você tem uma série de parâmetros aqui, você diz qual a versão do TLS, de quantos em quantos % você quer que ele fique jogando para você o que ele está conseguindo pegar do outro lado, quantas threads você quer disparar simultâneas, você pode disparar várias threads para não perder nenhum dado que está na memória, é bem interessante. No final, você tem o vazamento do outro lado, bastando pegar isso aí e jogar pode até ver em texto aberto, em alguns casos, e outros você joga no editor hexadecimal e vê o que tem por lá. O que foi o fix? Só interpretar o valor da variável de payload. Parece óbvio agora, mas passou por dois caras, o desenvolvedor e o validador. Toda variável, e isso aqui serve de alerta para quem desenvolve sem pensar em segurança, toda variável que se passa como parâmetro tem que ser validada em determinado momento, principalmente se ela lida com informações críticas. Por exemplo, informações que estão dentro de túneis encriptados devem ter algum grau de criticidade. E foi o caso aqui. Antes eu tinha aquele código que a gente já mostrou lá atrás, só foram adicionadas essas duas linhazinhas aqui, para testar o tamanho do payload e comparar com o que estava sendo perguntado. Se der diferente, retorna o erro. E aqui no retorno, ó, o P1, ele vem o valor. Se bater, senão ele vem o valor 0, dizendo que a solicitação foi feita errada, ou maliciosamente foi utilizada para fazer o ataque. O patch consiste nisso aí. Versões. Olha quanto tempo o Heartbleed estava rodando. Ele foi inserido na primeira versão de 19 de abril de 2012, a 101A, passou por várias atualizações, B, C, D, E. Na F, em 6 de janeiro, foi a última atualização até o dia 21 de abril, o dia 21 de março, quando se descobriu, os caras da Google descobriram. Então, a gente tem aí 2 anos que isso estava em aberto. Quem quiser, pode, e tem seu argumento, de dizer que isso, teoria conspiratória, NSA, outras pessoas, podem ter usado o Heartbleed? Pode. Qualquer pessoa pode ter descoberto, feito disso um zero day para usar em pentest, ou feito disso uma arma de espionagem, porque tem muita gente usando o OpenSSL, até o FBI, mas ninguém sabe quem usou de fato. Por quê? Porque ninguém estava preparado para verificar isso. Agora nós temos, vou mostrar aí, regra de DS para identificar se tem gente sondando versões de SSL na rede. Mas até então, para quê? Todo mundo confia em SSL, vamos deixar do jeito que está, né? Então, a versão 1.01 foi a versão corrigida. Em paralelo, a versão beta 1002, beta 1 estava furada e a beta 2 já foi corrigida. Algumas versões, e não sei se alguém tem interesse nisso, se compilou o seu OpenSSL, não quer atualizar a versão, pode recompilar só botando o parâmetro para desabilitar o Heartbeat. E aí o Heartbleed não funciona. Mas a sugestão é que, de fato, atualize para uma versão mais nova, porque fica com a funcionalidade, que é interessante, funcionando, sem ficar correndo risco. Respondendo lá atrás, quem ficou naquela dúvida, mas não é só servidor web, não? Que outros serviços são afetados pelo Heartbleed? Qualquer coisa que use SSL. E o que é que usa SSL hoje? Quase tudo, né? O que é que nós temos ano a ano escutado nos eventos de segurança? Substitua seu SMTP por SMTPS, porque ele dá segurança. Né? Substitua seu FTP por SCP ou FTPS, ou SFTP. Use SSH ao invés de Telnet, ou use o Telnet turbinado, S. POP3 e IMAP, bota o SSL. VPN, eu botei só a OpenVPN aí, porque é o Open padrão, mas outras VPNs, sem ser Open, também usam o OpenSSL. Até o VoIP, que a solução para o problema da fragilidade das soluções de VoIP baseadas em SIP e RTP para grampo, a sugestão era usar o CIPS e o SRTP, todos passam por suporte do SSL, e quase sempre se usa o OpenSSL, portanto, se a versão for antes da 101G, estão vulneráveis sim, o mundo todo, né?
né? Eu digo o mundo todo porque é uma grande quantidade de fato. O que é que eu devo fazer? De cara, verificar a versão, atualizar a versão e mudar a senha, claro, né? Porque pode ter sido afetado e rezar para não ter tido um problema maior. O que mais surgiu depois do alerta? Extensões, isso é interessante. Se você não quiser utilizar um script para verificar se está vulnerável, você pode botar um plugin no seu Chrome ou no seu Firefox para, ao entrar no site, ele identificar a versão do SSL e verificar se está furado. Só que, claro, isso só vai funcionar para os protocolos baseados em HTTPS, não para os outros serviços. E aqui o que eu estava falando para vocês, eu achei legal essa matéria aqui, veja que foi de 8 de abril, sobre o Heartbleed como um todo, e apresenta várias regras SNORT para identificar sondagens e vazamentos de OpenSSL. Então, tem regras SNORT que eles só verificam pacotes de Heartbeat request enviados com um payload muito grande. Aí ele alerta isso. Mas outros, eles verificam retorno de Heartbeat com um payload com caracteres suspeitos, ou caracteres padrões com nomes, por exemplo, PSWD ou login, que caracteriza um vazamento de informações confidenciais. Eu acho legal quem tiver seus IDS aí verificar se sua rede tem gente sondando ou pegando dados usando o Heartbleed. E uma coisa interessante que surgiu também logo depois do dia 7 foram honeypots Heartbleed. Pessoas que dizem, eu vou brincar com o pessoal, né? Bota um bocado de honeypot com versões SSL, OpenSSL furadas só para ser sondado e verificar o que os caras estão mandando de volta. Bom, quem usa para brincar ou tecnicamente para identificar o perfil de atacante contra sua rede em honeypots, existem aí uns fakes interessantes para você montar um honeypot, honeynet, usando também Heartbleed fake. E para finalizar, eu achei bem interessante a iniciativa desse cara, um pesquisador aí, dono desse site, o Errata Security, e que ele, imediatamente após descobrir, ou como nós, né, como todos os que foram afetados aí depois do dia 7, o Heartbleed, ele fez um scan, mas só em servidores HTTPS, ou seja, ele só bateu na porta 443 para identificar a versão, e ele deu essa notícia que foi dessa semana, que ainda ele pesquisou 22 milhões de sites, pesquisou bem mais, esses foram os que mostraram que estavam com SSL. E pode parecer pouco, né? Menos de 2%, mas 318.239 sites ainda estavam com versões do OpenSSL entre a versão A e F, portanto, vulneráveis ao Heartbleed. Contra essas, ou para essas pessoas que nós temos que trabalhar, divulgar e cobrar para que atualizem isso, para que não fiquem aí vulneráveis, e se esses caras forem detentores de serviços públicos de e-mail, de web, ou qualquer coisa que a gente use, que não sejam responsáveis por problemas para seus clientes, que podem ser um de nós. Tá? Alguns, depois do segundo teste, simplesmente desabilitaram o Heartbleed, por isso que esse número aqui diminuiu, o número total que ele encontrou diminuiu, e ele atribui a alguns que simplesmente desabilitaram, outros que corrigiram. E é isso aí. Tá? Botei a foto do bonitão aí para encerrar, que está filmando, pode ser que não pegue bem aqui de lado. E aqui o meu site, esse material já está disponível, e-mail, Twitter, se vocês quiserem bater um papo aí. Muito bem. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, ajude na divulgação do canal clicando no botão gostei logo abaixo do vídeo e adicionando como favorito. Deixe também um comentário sobre o que achou do vídeo ou um recado para a gente na área de comentário de cada vídeo. E para quem ainda não se inscreveu no canal Segurança de Redes, basta clicar no inscrever-se na página inicial do canal. E não esqueça de marcar a opção de receber informações sobre atualizações por e-mail. Participe!